tópico, entenda a espiritualidade por trás do vício da pornografia. Nós sabemos que todo vício, ele tem a origem dele, ele tem três aspectos que nós precisamos analisar: a questão espiritual, a questão física e a questão emocional. Tá? Então, nesse tópico aqui agora, eu quero falar com você a pornografia na ótica espiritual, entendendo a espiritualidade por trás da pornografia. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender é que a pornografia, a nossa luta não é, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 6,12, né? Que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, né? Então, nós precisamos entender que nós não estamos lutando aqui contra algo que é simplesmente humano. A pornografia, ela tem uma raiz espiritual muito grande. O diabo está por trás disso para poder escravizar você, para destruir o seu casamento, para destruir as suas finanças, para fazer você perder o seu emprego, para destruir, sabe, o seu cérebro, para destruir a sua saúde. Então, há um mundo espiritual, há espíritos imundos por trás dessa questão do vício da pornografia, que nós precisamos estar atentos em relação a isso. Muitas pessoas tratam o vício da pornografia só na ótica científica, emocional ou física, na fisiológica, mas nós precisamos entender também que a pornografia, como qualquer outro tipo de vício, ele também tem uma raiz espiritual e precisa ser tratado também na ótica espiritual, né? E eu quero falar um pouquinho a respeito de como que funciona o reino das trevas, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 4 e 9, diz assim, ó: a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, amados, quando Lúcifer foi lançado dos céus para a terra, 30% dos anjos se rebelaram contra ele, que são os demônios, os espíritos decaídos, que vivem hoje importunando, buscando a quem possa tragar, né? Então, e o reino das trevas é também extremamente organizado. Porque eles aprenderam esse padrão lá em cima no reino de Deus. Lá em cima nos céus, eles aprenderam esse padrão de organização. Eles trouxeram isso com eles. Eles agora utilizam esse poder para poder destruir vidas, para poder levar o máximo de pessoas para a condenação eterna. Mas eles têm um senso de organização incrível, né? Então, existe um espírito que atua em cada área da vida das pessoas. Por exemplo, existe um espírito que atua na área do vício da bebida, existe um espírito que atua na área do vício do jogo, né? Do vício ali do cigarro, né? E existe um espírito que atua na área da sexualidade, né? Existe uma entidade que atua no vício da pornografia. Um espírito imundo, ele se alimenta do nosso sofrimento. Olha que coisa demoníaca mesmo, né? O espírito imundo, os espíritos malignos, eles se alimentam do seu sofrimento. Então, quando você, por causa da pornografia, perde o seu casamento, por causa da pornografia, você perde o seu trabalho, por causa da pornografia, você tem pensamentos depressivos, você entra em depressão, você tem nível de ansiedade, ataque, né, crise de ansiedade, o diabo está se alimentando do seu sofrimento. Então, pense nisso com carinho e comece a partir de hoje a lutar contra esse vício tão nocivo. Bom, maldição hereditária. Outra coisa que eu quero falar com você no tocante ainda na ótica espiritual, é que muitas pessoas pensam, mas esse questão da pornografia é algo espiritual, essa questão da sexualidade na minha família é algo que vinha do meu avô, vinha do meu pai, existe uma maldição sobre a minha vida. E eu quero ler com você, antes da gente entrar nessa temática, Ezequiel 18:20, que diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Né? Então, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Significa dizer que os mesmos espíritos que talvez atuaram na vida sexual dos seus pais, talvez eles vão continuar tentando atuar na sua vida. Mas isso não significa dizer que você está debaixo de uma maldição. Porque a alma que pecar, ela morrerá. Então, se você abrir a porta para Satanás acessar a sua vida,
então deram essa legalidade, então ele vai ter ele vai dominar essa área da sexualidade da sua vida. Mas se você não abrir essa brecha, não abrir essa porta, ele não tem por que acessar, simplesmente porque você é filho de alguém que estava nessa prática pecaminosa. Então nós precisamos entender isso, né? Eu vou dar um exemplo para você de Davi e Salomão. Se nós pararmos para analisar, a causa por que Davi caiu, né, foi ali olhando Betseba, né, tomando banho lá de cima do palácio. Então, a causa da queda de Davi foi mulher, foi pecado da sexualidade. E a causa da queda de Salomão também foi mulher. Salomão teve 700 mulheres, né, e 300 concubinas, foram mais, total de 1000 mulheres. Né? E o que fez Salomão pecar e transgredir a lei do Senhor, trazer mulher estrangeira que fez ele adorar outros deuses, foi mulher. Então a causa da queda do pai foi a causa da queda do filho. Mas isso não é porque a maldição estava sobre a vida de Salomão, porque estava na vida de Davi. Foi simplesmente porque Davi deu o espírito que estava tentando Davi, também tentou Salomão, mas Salomão abriu a porta e permitiu que aquele espírito atuasse também na vida dele, na sexualidade dele, né? Então, nisso nós precisamos estar atentos, discernir uma questão de um espírito que querer atuar na sua família, com maldição hereditária, né? Maldição hereditária, eu sou amaldiçoado porque o meu pai era assim assado. Não, se você viver uma vida reta com o Senhor, se você andar nos caminhos do Senhor e não der brecha, ainda que esse espírito ele tente se levantar, porque ele tenta atuar na mesma família, mas se você estiver com as portas fechadas, blindado, esse mal não tem acesso à sua vida. Então a gente precisa entender em relação a isso, né? Outra questão também, dicas práticas para a gente poder vencer nessa ótica espiritual. Estabeleça um propósito de jejum e oração. É muito importante isso, amados. A primeira coisa que você precisa fazer, se você tem um vício da pornografia, você se sente escravizado por esse vício, você precisa estabelecer um propósito de jejum e oração. Mateus 17, 21 vai dizer assim, ó, mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, né? Sabemos que a tentação virá e que vai falar mais alto é o que estiver mais forte, a carne ou o espírito. Quando eu jejuo, eu estou alimentando o meu espírito, né? E se meu espírito estiver mais forte, quando vier a tentação, aquele espírito estava lá tentando lá a vida do seu pai, da sua mãe, e que vão tentar também atuar na sua vida sexual, analisa isso, observa isso, né? Talvez você está vivendo uma questão da escravidão da pornografia que é de origem, veio lá o seu avô teve problema nessa área, o seu pai teve problema nessa área, e agora está acontecendo na sua vida, está se levantando contra você. Então nós precisamos estabelecer um jejum. Eu estou falando isso por experiência própria, porque o meu pai teve problema nessa área, e o mesmo espírito também tentou atuar na minha vida, e atuou durante muitos anos, através do vício da pornografia. Mas quando eu entendi, eu conheci a verdade, esse espírito não tem mais legalidade na minha vida, não tem mais acesso para acessar essa área da sexualidade na minha vida. Amém? Então, continuando aqui para a gente poder construir um raciocínio, primeiro, estabeleça um propósito de jejum e oração, isso vai ser poderoso. Leia a Bíblia diariamente, gente, né? Então, sabemos que a palavra é a espada do Espírito. A única forma de nós ferirmos o inimigo é através da palavra de Deus. E muitas vezes nós cristãos, nós estamos lá, a Bíblia aberta no Salmo 90, chega a estar amarela, mas nós não temos o hábito de ler a Bíblia. Então leia a Bíblia. Um cristão que não lê a Bíblia é como se fosse um soldado que vai para a batalha sem espada, mas Jesus venceu Satanás no deserto através da palavra. Se você não conhece a palavra, você não tem espada para guerrear, para ferir o inimigo, né? Então, nós precisamos ler a Bíblia diariamente. Cerque-se de pessoas espirituais. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, cuidado com as pessoas que você convive. Salmo 1 diz que não devemos assentar na roda dos escarnecedores. Muitas vezes, talvez você caiu aí no pecado, na tentação da pornografia, porque você estava numa roda de conversa em que aguçou os seus pensamentos, aguçou a sua imaginação, e quando você foi ver, você estava lá novamente aprisionado nesse vício, né? Então, os três princípios que você deve cumprir no mundo espiritual jejum e ore,
em relação a isso. Leia a Bíblia diariamente para conectar a tua mente com a mente de Cristo e sexo de pessoas espirituais. São 3 conselhos que eu dou para você que você